Amém. Louvado seja Deus. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus. Evangelho segundo João, capítulo 17. Vamos estar lendo do verso 14 ao 17. Encontraram? A minha versão é a ARA, né? Revista e atualizada, só para ver se tem como alterar aí para pequenas diferenças. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Jesus falando com Deus, o Filho falando com o Pai em oração a respeito dos seus discípulos. Disse Jesus: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. Vamos orar mais uma vez. Oração não quer demais, não tem risco de superdosagem. Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome. Estamos neste momento entrando no momento mais precioso, ao meu entender, do culto que nós prestamos a Ti. Porque a primeira parte do culto somos nós falando contigo através dos nossos louvores, expressando o nosso amor, a nossa gratidão. E a segunda parte do culto é quando o Senhor fala conosco e todos aqueles que pertencem a Ti, todos aqueles que são da verdade, que são da luz, precisam ter os seus ouvidos atentos ao que o Senhor vai falar. E eu me coloco, Senhor, como um humilde canal da Tua voz. Que o Senhor neutralize o homem, a minha carne. O Senhor conhece a minha natureza. Muitas vezes somos impetuosos, ou tímidos, ou falamos demais, ou falamos de menos, mas que seja na medida certa, que cada palavra que vai sair dos meus lábios estejam em concordância com a Tua vontade, com a Tua direção. Então não permita, ó Deus, que eu fale nada além da verdade, nada além daquilo que está proposto no Teu coração. Muito obrigado, ó Pai, abençoe a cada um dos nossos irmãos aqui presentes, que saíram de suas casas, dos seus lares, para aqui vir prestar culto a Ti, e receber, ouvir a Tua palavra, e também esses que nos acompanham pela internet. Que o Teu amor, que a Tua graça, que as Tuas mais ricas bênçãos sejam com eles. Eles que se sintam também motivados e estimulados a não nos acompanhar somente pela internet, mas estar aqui presente conosco. Muito obrigado, Pai, essa oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Veja, Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, falando com o Pai a respeito dos seus discípulos, a quem Ele amou e deu a sua vida, amou até o fim. E disse: Pai, eu tenho dado o quê? A minha palavra? Jesus deu a palavra dele, que era dele? Não. Pai, eu tenho dado a eles a tua palavra. Eu tenho transmitido a eles a palavra que o Senhor me deu para vir transmitir aos homens. Eu lhes tenho dado a tua palavra. E qual foi o resultado disso? O mundo os amou. O mundo os recebeu de braços abertos. Não, o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo. Eles eram do mundo, mas não são mais. Como eu também não sou. Então, o mundo, ele odeia Deus. O mundo odeia Deus.
Eles podem até falar de Deus. Eles podem até citar a Bíblia quando é conveniente para eles. Pegar um ou outro texto, distorcer, para tentar ensinar aqueles que receberam a verdade de Deus, nos ensinar e dizer o que nós podemos falar e o que nós não podemos falar. Quem são eles? São cegos, querendo nos guiar, que vivem na mentira e no engano, no pecado, e querendo ditar regras. Não. Vocês podem ter certeza que nós temos essa responsabilidade, porque nós entendemos o peso que é. Como eu orei aqui. Senhor, não quero falar nada além, também não quero me omitir, não quero falar de mais nem de menos. Por quê? Porque um dia eu terei, assim como os demais que aqui sobem para pregar, teremos que prestar contas a Deus de tudo o que nós falamos e de como falamos. Há momentos, e nós vemos isso nas Escrituras, os profetas, Jesus, os apóstolos, houve momentos que eles falaram com brandura, com doçura. Mas houve momentos eles que tiveram que ser incisivos, firmes. Sim ou não? Quem já leu a Bíblia, pelo menos os evangelhos, sabem que o que eu estou falando é a verdade. Jesus tratou a uns com muito amor, com muito carinho. A outros, movido pelo mesmo amor, ele foi duro. Por amor. Há momentos em que nós temos que ser orientados por Deus. Há momentos que nós temos que ser repreendidos. Sim ou não? Assim fizeram os nossos pais conosco. E assim fizemos e fazemos nós com os nossos filhos. Há momento de abraçar, de dar beijinho, dar carinho, de incentivar, de estimular, de orientar. Mas há momento em que você tem que repreender, que você tem que corrigir. Porque senão, vira bagunça. O nosso lar, a nossa casa, tem que ter um governo. No céu tem governo. No céu tem hierarquia. No céu tem um rei. Não tem vários reis. Tem um rei, tem um trono. Mas existe hierarquia. Querubins, arcanjos e anjos. E eles respeitam essa hierarquia. Teve uma vez que essa hierarquia foi desrespeitada. Qual foi o resultado? Esses anjos foram expulsos. Aqui não. No reino de Deus não existe anarquia, existe um governo, existem leis, existem princípios. E todo aquele que é cidadão do reino dos céus tem que cumprir, tem que obedecer. Simples assim. Ou nós nos submetemos a Deus, ou nós entendemos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ou então, o que vai acontecer? Vamos querer criar um Deus à nossa imagem e nossa semelhança. Vamos inverter o processo. Então, Pai, eu eu dei a eles a tua palavra. E o resultado disso, conclusão, o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço, ó Pai, que o tires do mundo, que fiquemos fechados entre quatro paredes, amedrontados, acuados, num cantinho, com medo do que vamos falar, de quem vamos ofender, ou de quem vamos agradar. Jesus nunca agiu assim. Ele sempre falou a verdade. Doa quem doer. Quem for da verdade vai entender. Quem não for vai virar as costas e vai embora. Aí Jesus virou para os discípulos: e vocês também vão me deixar? Vocês também vão me abandonar? Aí Pedro respondeu: não, Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então quem quer a vida eterna tem que ouvir e obedecer as palavras de Deus, de Jesus.
Então não peço que o Senhor os coloque numa redoma de vidro, protegidos de todo o mal, mas que os guarde do mal. Qual é a pior coisa que pode acontecer a um ser humano? Qual é a pior coisa? Morrer? Não. A pior coisa que pode acontecer a um ser humano é morrer sem Cristo. Morrer, todos vamos morrer. Todos nós vamos passar por lutas e dificuldades e tribulações e etc, etc, etc. Mas a pior coisa que pode acontecer é morrer sem Cristo. Então, que os guarde do mal. Como Jesus orou na oração do Pai Nosso. E aí ele fala, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. Você quer ser santificado? Ouça a palavra, ouça a verdade. Não partes da verdade. Não trechos da verdade. Não aquelas partes, aqueles trechos que te são agradáveis. Né? Sabe? Aquela coisa de criança, de garoto, que não quer tomar banho, não quer se purificar por inteiro. Aí vai lá, liga o chuveiro, lava o pé, passa uma aguinha na orelha, passa um pouquinho de água aqui no sovaco, nas axilas. Aí, ó, já tomei banho, estou limpo, mãe. Estou limpo, pai. Mentira! Ele escolhe aquelas partes que ele vai lavar, que ele acha que está sujo, o resto toma banho e não lava direito. E o cristão que fica escolhendo para si as verdades que ele quer ouvir de Deus, é assim, aquele que só está lavando a orelha, o pé, as axilas e algumas outras partes. O resto... Então, é assim? Não. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, toda a palavra. Os reformadores têm um tema que eles dizem assim, sola a Escritura, somente a Escritura. Mas nós podemos acrescentar, não é só a Escritura, mas toda a Escritura, de capa a capa. De Gênesis a Apocalipse. Não é caixinha de promessa. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Tendo dito isto, convido vocês a abrirem suas Bíblias no profeta Ezequiel, capítulo 3, (17 a 21). E para que Jesus nos deu a palavra? Nos purificou com a verdade, nos concedeu a verdade. Para quê? Para nos colocarmos como atalaias, para avisar, para mostrar o caminho. Como um farol construído, colocado sobre a rocha, para alertar aos navegantes, aqueles que ainda estão no mar, aqueles que ainda estão no mundo, que eles estão navegando na direção das rochas, que o seu navio, que a sua vida, que a sua família vai se chocar contra as rochas. O navio vai naufragar. E o farol está ali para avisar isso. Os navegantes inteligentes e sábios vão entender e não vão se chocar contra as rochas. Os tolos vão ignorar. E terrível será o seu fim. Deus nos colocou, Deus fala com Ezequiel e mostra do porquê que nós recebemos a palavra. Ezequiel foi chamado para ser profeta e anunciar a Israel as palavras do Senhor. Ezequiel, você não vai
levar a Israel as tuas palavras, mas as minhas palavras. Ezequiel, você vai ser minha boca para esse povo. Interessante que o que Deus fala para Ezequiel não é muito incentivador. Vai lá, Ezequiel, você vai falar o que você tem que falar e o povo vai... Não, ele fala assim, olha, você vai para um povo de dura servil e eles não vão te ouvir, Ezequiel. Eles não vão te ouvir. Ezequiel poderia ponderar, bom, Senhor, se eles não vão me ouvir, então para que eu vou? Não interessa. Vocês vão te ouvir, a tua responsabilidade, o teu dever, a tua obrigação, o teu compromisso para comigo é falar. Se eles vão ouvir ou não, aí isso já é com eles. Ezequiel capítulo 3, versículo 17. O que eu estou falando, é só vocês podem conferir nos primeiros capítulos, de 1, 2, 3 de Ezequiel, se eu estou falando mentira. Pode conferir. Aí no capítulo 3, depois de uma visão que ele teve, e aí Ezequiel fica sentado 7 dias observando o comportamento do povo. A vida, ele fica quieto, só observando, aprendendo. Versículo 16, fim dos 7 dias de observação, veio a minha palavra do Senhor dizendo, versículo 17, filho do homem, eu te dei por atalaia, eu te coloquei por sentinela, aquele que deve vigiar, aquele que deve observar. E o atalaia, ele fica observando, vigiando, com que intenção? Ele está lá, no alto da muralha, da torre, ele está observando. Aí ele está vendo o perigo chegando. Está vendo? Estou vendo, está vendo. Mas não é só observar e ver que o perigo está vendo. Ele tem que anunciar para a cidade. Ele do alto, ele está tendo uma visão, ele consegue enxergar longe. O atalaia, ele tem que ter boa visão. Ele tem que ter uma excelente visão para poder enxergar, é aquele que enxerga o mais longe possível. Pessoas como eu, que usam óculos, não seria contratado para o serviço de atalaia. Tem que ter boa visão. Porque quanto mais longe ele avistar o inimigo, mais tempo a cidade tem para se preparar contra o inimigo. Mas ele não está vendo nada. Aí o inimigo está chegando. Quando ele consegue enxergar e definir que é inimigo, e ele vai avisar, a cidade tem pouco tempo para agir. E muitas vezes nem tem tempo, é surpreendida. Porque o inimigo, sorrateiramente, ele vai escolher a calada da noite. E é na calada da noite que o sentinela tem que estar atento. O sentinela do dia, ele tem, né, a luz do sol, tem a claridade que ajuda. E à noite? Então ele tem que estar atento. Mas o inimigo não vai vir com uma camisa fosforescente, luminosa à noite. Ele vai vir camuflado, com roupas escuras, justamente para dificultar que o atalaia possa ver a aproximação do inimigo. O atalaia, ele não pode cochilar. Ele não pode... Está tranquilo, sabe? Estou olhando, vou tirar uma sonequinha, estou cansado. E é nessa sonequinha que o mal chega, que o mal acontece. Ele tem que estar acordado. Quem serviu o quartel e prestou serviço e ficou lá de sentinela, sabe, não pode se distrair, não pode dormir. Filho do homem, eu te coloquei, Ezequiel, como atalaia. Deus te colocou a igreja dele, aqui no mundo, como um atalaia, como um sentinela, como um farol, como uma placa de aviso, como uma bandeira que os salva-vidas colocam lá na beira da praia, para dizer, o mar hoje está perigoso. São esses sinais, os sinais.
Mas o ingênuo, o tolo, o cabeça dura ignora os sinais. Ignora. Isso, não, essa bandeira vermelha aqui na beira da praia, isso é perigoso para quem não sabe nadar. Eu nado muito bem, eu nado de braçada. E aí encara o mar. Aí depois o pobre do salva-vida tem que entrar lá, na arrebentação, para resgatar aquele irresponsável. Porque ignorou o sinal. Então a igreja está avisando, não entra, o mar hoje está batendo, está arrastando. Não, pastor, quem sabe sou eu não concordo, pai, eu vou entrar, e entra. Aí depois, quem tem que ir lá resgatar o sujeito? Quando está morrendo afogado? Estão entendendo? Filho do homem, eu te dei por atalaia, igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu te coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra, da minha boca, não é da boca dos outros. Não o que os outros estão falando. Você não vai falar o que o pessoal está pedindo. Ah, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Não, da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser, agora preste atenção, Deus está falando para todos nós aqui, inclusive para mim. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso vai morrer na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. É nosso dever, é nossa obrigação, como atalaias, como sentinelas de Deus, avisar ao perverso quando ele está andando no mau caminho. Olha, esse caminho que você escolheu é caminho de morte. Não tem um bom fim. Deus falou, mas você sabe como que é? Você não fala porque... Ah, eu sou tímido. Ah, Senhor, meu Deus, envia outro. Ah, eu não sei falar. Não sabe? Fala o que você... Abre a boca, você sabe falar. E às vezes a gente fala demais. Mas na hora de falar o que tem que falar, a gente não sabe falar, né? Mas para falar bobagem, para ir nas redes sociais, escrever bobagem, publicar bobagem, falar bobagem, você sabe. Agora, na hora de advertir o perverso, aquele que está indo num caminho de morte, ah, mas vai ficar tristinho comigo, vai ficar tristinho com você, aí o que pode acontecer? Ele ouvir, se converter do seu mau caminho e você salvar a vida daquela pessoa. Ser um instrumento de Deus para a salvação. Se ele não te ouvir, se ele ficar chateado, romper a amizade com você, bom, quem você prefere ter como inimigo? Deus ou aquele que você advertiu? A questão é essa. Quem é mais importante para a sua vida? Quem foi que morreu por você na cruz do Calvário? Quem é que vai garantir a tua salvação, o teu ingresso nos céus? Quem é? Então, nisso que nós temos que ter em mente. Quem foi que morreu por você? A quem você deve satisfação? A quem você deve gratidão? A quem você deve obediência? Eu me exalto assim, mas é o meu jeito. Não estou brabo com vocês, não, mas é o meu jeito de falar. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares e nada disser para ele, e não o advertir do seu mau caminho, para salvar a sua vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas das tuas mãos eu cobrarei o sangue dessa pessoa. Você quer isso para você? É uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Versículo 19. Mas,
Se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu salvastes o quê? A tua alma. Não vou cobrar o sangue dessa pessoa da tua mão. Porque você falou, você advertiu, você repreendeu, você fez o que tinha que fazer. A decisão é dele. Ele tomou a decisão errada. A responsabilidade é dele. Versículo 20. Também quando o justo, não está falando mais do perverso, está falando do justo, se desviar, porque é possível que o justo se desvie. A Bíblia está cheia de exemplos. E Jesus e Deus não falaria por intermédio de Ezequiel dessa possibilidade se ela não existisse. Versículo 20. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, fizer o que é errado aos olhos de Deus, e eu puser diante dele um tropeço, um castigo, ele morrerá, visto que não o avisaste. No seu pecado, esse ex-justo morrerá. E as suas justiças, tudo aquilo que ele fez de bom, e as suas justiças que praticara, não serão lembradas. Tudo aquilo que ele fez, não importa. Andou a vida toda com Deus, mas aí, nos últimos anos de vida, se desviou e morreu no seu pecado. Aquilo que ele fez, todos os louvores, todos os cânticos, todas as pregações, todas as visitas que ele fez, todos os doentes, enfermos que ele orou e foram curados, todos os endemoniados que ele libertou, que foi instrumento, não vai valer de nada. O seu estado final é que vai contar. É que vai determinar em que estado ele se encontrava no momento em que fechou os olhos, para não mais abrir. As suas justiças e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue vai requerer da mão de quem? De quem, gente? De quem não falou, de quem não advertiu. Não foi lá, meu irmão, bota a mão na consciência. Olha o que você está fazendo. Você conhece, você conhece a Bíblia tão bem quanto eu, você sabe que isso está errado, que Deus não concorda. Não, mas eu conversei lá com o pastor da outra igreja, e ele falou que não tem problema. Ele falou, então a responsabilidade é dele e sua. Não assuma a responsabilidade dos problemas dos outros. Porque você já tem responsabilidade demais. Eu tenho. A nossa responsabilidade, nosso dever para com Deus e com o nosso próximo é advertir. É orientar, falar, mostrar. Visto que não o avisaste, o seu pecado, no seu pecado ele morrerá, e as suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá. Por quê? Porque foi avisado. Porque se ele não for avisado, ele não vai se converter do seu mau caminho. Ele vai continuar no seu mau caminho e vai morrer. E aquele que não avisou vai ser responsabilizado e vai ser cobrado por Deus. Se tu avisares o justo, para que não peque, não faz isso. E sentar e conversar, e ele não pecar, ele se arrepender, se converter e voltar para os caminhos do Senhor, olha, certamente viverá.
olha, eu andei, eu saí, eu abandonei Jesus, cometi pecado, errei. Será que tem perdão para mim? Será que Deus me perdoa? Esse certamente está aqui para isso. Certamente. Se você se arrependeu, se você se converteu, se você abandonou o pecado, certamente você viverá. E se corrigiu e viverá por quê? Porque foi avisado. E tu salvastes a tua alma. Não somente a do teu irmão, mas a tua também. Às vezes, nós não temos nada com o pecado do outro. Mas quando nós não o avisamos, quando nós nos calamos, passamos a ter. Aos olhos de Deus, passamos a ter. Passamos a ter responsabilidade. Então, queridos, diante disso, do texto de João que nós lemos, Jesus orando pela sua igreja, dizendo que estamos no mundo, vivemos no mundo, e que o mundo nos odeia, e ele ora intercedendo a Deus para que, olha, eu não peço que os tires do mundo, porque se nos tirar do mundo, vamos perder a nossa função. Mas que os livre do mal. E diante do que nós lemos aqui, Ezequiel também, vocês já entenderam a nossa responsabilidade. Primeiramente, daqueles que têm o ministério de ensino, têm essa responsabilidade de alertar, de ensinar, de orientar. E cada um de nós, você que está sendo ensinado, orientado, corrigido, você passa a ter responsabilidade também. Com as pessoas da sua casa, tua parentela, as pessoas próximas com quem você convive. E temos que ser luz, temos que ser sal. Mas a luz, ela não serve para nada de dia, né? Uma lâmpada lá no poste acesa de dia, desperdício de energia elétrica. É à noite, é na escuridão, é nas trevas que a luz vai fazer diferença. Você consegue, de dia, se você for ali fora, você vai conseguir ver as estrelas? Não vai ver, mas elas estão lá. É a Bíblia. Aí, o mundo. Desde que o mundo é mundo, ele debate muitas questões que hoje, e que desde a época eu era criança, ficava ali no chão da sala, brincando com meus carrinhos. Meu pai assistindo ali o telejornal. Desde que eu me entendo por gente. As notícias não mudaram. Só piorou. Não melhorou, piorou. Se tinha violência naquela época que eu era criança, hoje tem muito mais. Se havia desemprego naquela época, hoje muito mais. Necessidade de justiça social, hoje muito mais. Gente morrendo por falta de atendimento médico e hospitalar, hoje muito mais. Não mudou, só aumentou, piorou. Eu ouvia meus pais falando, nossa, o feijão está caro. Não dá para comprar carne, muito cara a carne. Vocês alguma vez, levanta a mão aqui, você ouviu seu pai e sua mãe falando que estava barato, alguma coisa, que o gás estava barato, a energia elétrica está barata. Sempre estava tudo caro, passagem de ônibus cara, sempre foi caro. Então, desde que o mundo é mundo, a gente lê a Bíblia, ou a gente lê os livros de história dos povos antigos, sempre houve injustiça, sempre houve matança, roubalheira, corrupção, falta de escola para o filho do pobre. Para o filho do rico nunca faltou escola, nunca faltou médico, nunca faltou, mas para a grande maioria sempre faltou. Isso não é novidade. E desde que eu era criança, que eu me entendo por gente, eu via os políticos prometendo tudo isso. Se eu for eleito,
Vai ter escola, vai ter professor, vou aumentar salário de professor, vai ter hospital para todo mundo, vou investir na saúde, vai ter transporte público de qualidade. Eu estou mentindo? Olha, se tem todo assunto na igreja, no púlpito, quando nós abrimos, todo assunto é assunto. Nós podemos falar de tudo. O dinheiro, foi Deus que criou? Foi Deus que criou o dinheiro? Não. Mas Ele sabe que a gente vive no mundo e o dinheiro no mundo é uma necessidade. E a Bíblia fala sobre o dinheiro. Como nós usarmos o nosso dinheiro com sabedoria, não desperdiçando naquilo que não é pão. De você economizar. De você não ser avarento. De você não ser ganancioso. De você não colocar o dinheiro acima de Deus, como mais importante do que Deus. Mas, e tem um livro do bispo Roberto Macarius que fala sobre isso. O dinheiro, um assunto, como é que é? Altamente espiritual. Jesus falou sobre dinheiro. Falou da viuvinha, da oferta da viuvinha, que jogou a moedinha lá no gasofilácio e falou, ela deu mais do que todos os outros. Ele falava de dinheiro, falava sobre dízimo, oferta, falava. Aí tem uns espirituais, não, na igreja não pode falar de dinheiro. A gente não pode falar, então deixa o mundo falar de dinheiro. E a gente não instrui, não orienta ninguém, né? Deixa todo mundo gastando à vontade, com 10 cartões de crédito, comprando tudo que vê, tudo que tem vontade. Aí depois chega aqui na porta da igreja, pastor, estou com um problema, pastor, estou todo endividado, até a alma. Não tem que orientar, não tem que falar. A gente tem que falar sobre tudo. O que não pode, o que nós não podemos fazer aqui em cima é mentir. O que nós não podemos fazer aqui em cima é pregar um falso evangelho. Isso nós não podemos fazer. Tem os exageros. Eu reconheço, tem os exageros. Às vezes, para o bem dos seus filhos, qual é o pai, qual é a mãe que para o bem do seu filho nunca exagerou? Nunca errou a mão? Hã? Ninguém nunca, né? Ninguém nunca exagerou, nunca usou de uma palavra mais dura, de uma chinelada mais forte, né? Não. Mas aqueles que sobem têm que ser perfeitos, têm que ser impecáveis. E nós somos homens como vocês, sujeitos a erro. A gente, por mais que a gente se esforce, que a gente leia, que a gente estude, que a gente se prepare, que a gente ore, peça a Deus, Senhor, me controla, para não enforcar ninguém. Às vezes acontece da gente errar a mão. E hoje nós vemos muitos adolescentes saindo de casa porque papai e mamãe tentam impor regras para o bem deles. Aí sai de casa. Conhece alguém na internet, vai bater a perna e vai lá. Vai, filho. Não houve quem se importa com você, não. Não houve quem quer o seu bem, não. Não houve aquele que cuida de você, que tem responsabilidade com você. Houve os amiguinhos da internet, vai lá, para ver se quando você estiver doente, estiver com problema na família, estiver passando, se eles vão cuidar de você. Não vão. Estou falando alguma novidade? Estou falando alguma mentira? Se eu estiver mentindo, tenha liberdade, pode levantar a mão, isso não é verdade. Pode falar. Então, a Bíblia fala sobre justiça social. Isaías 58, por favor. 6 e 7. Por que a Bíblia vai falar de justiça social? Porque Deus vê, Deus não é cego, Deus sabe todas as coisas. Porque há a injustiça social. E aí Deus, para corrigir, para dar orientação, para dar luz, diz assim, mas Deus nunca falou sobre isso. Deus fala. Está lá. Porventura, não é este o jejum
que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Está vendo a visão do Atalaia aqui? Está ruim. Mesmo de óculos. E o que acontece? Qual o contexto? Qual é o contexto? Gente, é importante. Vamos conhecer o contexto. Deus está falando, por intermédio do profeta Isaías, do culto, das reuniões de oração, dos jejuns, do povo de Israel. Mas, ao mesmo tempo, este mesmo povo, volta com o versículo, por favor, esse mesmo povo praticava a injustiça. Eles eram ímpios. Eles escravizavam o seu semelhante, o seu próximo, o seu irmão. Aí Deus diz assim, olha, eu não posso ouvir a oração de vocês, o jejum de vocês, o culto de vocês, enquanto vocês não praticarem a justiça. Não é que vocês devam deixar de adorar, de orar, de louvar, de jejuar. Façam isso. Mas lembrem-se que não é só isso. De que adianta a gente chegar aqui tudo bonitinho, de banho tomado, cheirosinho, arrumadinho, louvar ao Senhor, orar, estou em jejum. Se lá fora praticamos a injustiça, ou não nos posicionamos como atalaias, advertindo o perverso e o justo que se desviou do seu mau caminho. Deus não vai receber. Não vai receber tua oração. Não vai. Teu jejum. Não vai. O culto. Não vai. Porque o que Deus quer de nós? Que soltemos as ligaduras da impiedade, que deixamos de praticar a impiedade. Que possamos desfazer as ataduras da servidão, os nós cegos que Satanás impôs sobre as pessoas e sobre nós mesmos. Que deixemos livre, que demos liberdade aos oprimidos. E sejamos aqueles que vão despedaçar todo o jugo, toda a corrente, todo o grilhão. Mas nós não fazemos isso e ainda praticamos para piorar a situação. Então a Bíblia fala de justiça social, sim. E nós podemos tratar assuntos de justiça social. O que nós achamos? O que está acontecendo na sociedade? O que está acontecendo no Brasil e no mundo? É justo? É justo um cidadão de um país não ter a liberdade de ir embora, caso ele queira? Você acha justo? Mas isso acontece em muitos países pelo mundo. Não, você não vai. Você é propriedade do governo. Você tem que ficar aqui, trabalhando. Você pode até ir trabalhar em outro país, mas o salário que você vai ganhar lá, que você vai receber lá, 80% é do governo. É justo isso? Você se alegraria com isso? Você ficaria feliz com isso? Ah, mas para o outro pode. A injustiça que está acontecendo aí no mundo, pode, aqui não pode. A injustiça as injustiças que acontecem no Brasil. Troca? Alô? As injustiças que têm acontecido no Brasil. Olha, se a gente se alegra com a injustiça, ou se cala diante da injustiça, estamos sendo injustos também. De que vai adiantar nossa oração, nosso jejum, nosso culto? De nada. De nada. Deuteronômio 10, 16 e 18. De que adianta a circuncisão de vocês? Todo mundo circuncidado. Todo mundo batizado. Mas Deus diz assim, não, mais importante, eu quero a circuncisão do vosso coração.
Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Não deixem de ser cabeça dura. É isso que ele está falando. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso e temível, que não faz justiça social, discriminação, preconceito. A Bíblia fala sobre isso. O nosso Deus não faz o quê? Acepção de pessoas. Deus não quer saber se é pobre, se é rico, se é doutor, se é analfabeto, se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco. Ele não faz acepção de pessoas. E não aceita suborno. Não, mas eu não aceito suborno. Mas você vende o teu voto. É um tipo de suborno. A Bíblia não nos proíbe de defender princípios de um ou outro partido, de um ou outro candidato. Não nos proíbe de defender princípios. Mas quando eu voto, não, mas eu vou votar nesse aqui, que vai ser bom para mim. Eu vou votar nesse aqui, porque vai ser bom para a minha classe. É um tipo de suborno. Você está se vendendo. Uma coisa que Deus sempre condenou em Israel foi o individualismo. Nós temos que ter visão de coletividade. O que vai ser melhor para a nação de Israel. Não é para mim. Não, eu sou criador de ovelha, eu sou pastor de ovelha, e esse aqui está prometendo que vai dar regalias para os pastores de ovelha. Não, mas eu vou votar no outro, porque eu sou produtor de óleo, eu planto, cultivo oliveiras, vai ser melhor para mim. Ah, não, mas eu planto figo, então vai ser melhor para mim. Toda casa dividida não pode o quê? Subsistir. Então, nós temos que ter uma visão de coletividade. O que vai ser melhor para a nação e que esteja de acordo, não com a minha vontade, não com os meus interesses, mas de acordo com o princípio de Deus. Eu posso falar sobre isso aqui que eu estou falando? Tem alguém incomodado com isso? Eu estou falando alguma mentira? Eu estou pregando Bíblia. Que Deus diz que nós temos que pensar na coletividade, no bem comum da igreja, do povo de Deus, da nação, de todos. Quer sejam crentes ou não. Nós temos que pensar num governo, porque o governo existe. No céu existe e no mundo existe. Que vai governar para todos. Nós não queremos privilégio. Nós, como evangélicos, cristãos evangélicos, nós não queremos privilégio. Não queremos nada nem de governo municipal, estadual. Não queremos. Queremos apenas liberdade de praticarmos a nossa fé, de falarmos de Jesus, de sermos atalaia e falar para o perverso e para falar para o que abandonou a justiça. Nós queremos ter essa liberdade. Queremos ter liberdade de trabalhar, de produzir, de botar o pão na mesa. Nós queremos liberdade, só isso. Não nos atrapalhando, já está nos ajudando. Jesus falou, quem não é por mim, é contra mim. Então, se eu estou remando contra os princípios de Deus, eu estou contra Jesus. Então, a Bíblia fala de justiça social. A Bíblia também fala do preconceito. Nós citamos... Volta o versículo, por favor. Que não aceita suborno. O outro, por favor, o seguinte. Que faz justiça. Olha só, o Deus faz justiça ao órfão e à viúva. Ah, mas eu não sou órfão nem sou viúva. Mas eu tenho que pensar nos órfãos, eu tenho que pensar nas viúvas. Eu tenho que pensar nos doentes, que precisam de hospital. Ah, mas eu tenho plano de saúde. Tá, e os outros então que... Né?
que morram. Esse não é um pensamento de um cristão que faz justiça ao órfão, à viúva, que ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Amar o estrangeiro. Não é só a nossa turminha, a nossa patotinha, mas o estrangeiro. Está falando de justiça social, preconceito. Tiago fala sobre a questão do preconceito. Bota Tiago 2, por favor. Deixa eu ver a hora. Tiago 2, de 1 a 4. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em o quê? Acepção de pessoas. Preconceito. Pode passar? Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, anéis, está no plural, tá? Nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui, em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali, em pé, fica aí, João, em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Isso é comportamento de cristão? Preconceito? Tratar as pessoas com diferença? Não é. E a Bíblia trata sobre esse assunto. O próximo. Um assunto que está muito aí, batendo no mundo todo. No Brasil, e o Brasil não é exceção. A questão do aborto. É um assunto que está aí no mundo. Nós não somos do mundo, mas vivemos no mundo. Nós temos que ser atalaia. Nós temos que falar dos riscos e dos perigos, das consequências, da perversidade. Mas nós não podemos falar sobre aborto. Não podemos? Devemos. Devemos. Êxodo 20, 13. O sexto mandamento, não precisa nem botar. Diz, não matarás. Ponto. Não matarás. Salmo 139. Deveria ser suficiente. É uma covardia. É a maior das covardias. Você tirar a vida de um ser humano indefeso, sem voz. Nós temos que defender as minorias, aquele que não tem voz. Eu estou ironizando mesmo. Mas Vladimir, pode usar de ironia? Pode usar de ironia? Ué, você viu, já leu sobre Elias, lá no Monte Carmelo, ironizando os profetas de Baal? Ó, grita mais alto, vai que Baal está dormindo, está tirando um cochilo. Ele ironizou. Ele zoou com a cara dos profetas de Baal. Não, nós temos que defender as minorias, o direito das mulheres. E as mulheres que estão morrendo no ventre? Hipocrisia, maldade, perversidade. Nós não podemos falar sobre... Vamos falar sobre flores. Vamos falar sobre a natureza linda, maravilhosa que Deus criou. Vamos falar sobre isso. Porque aí você não ofende ninguém. Mas depois eu vou ter que prestar contas para Deus do sangue do perverso que eu não adverti. Ou do justo que está querendo praticar a injustiça. E eu não falei nada, me calei. Depois quem vai ter que prestar conta disso para Deus sou eu. Então, ó, sinto muito. Vou continuar falando. Aborto. Salmo 139. Olha só que coisa linda. Poesia. Mas é a palavra de Deus. Porque tu formastes o meu interior. Tu me tecestes no seio da minha mãe. Passa. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis.
A minha alma o sabe bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Ultrassonografia de Deus ali. Quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Pode prosseguir. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Não tinha bracinho, não tinha perninha, não tinha cabeça, não tinha... Era uma massazinha. Uma bolinha ali de ervilha, um grão de ervilha. Me viram, informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. Ponto. Obrigado. Então, depois vocês leiam. Aí, a ciência, com S, quer determinar quando surge a vida. Será que é na quarta semana? A outra, não, é na 16ª semana. Não, com 8 meses. Não. Não, olha, está há 1 semana para completar a gravidez. Se a mulher decidir, se ela resolver que não quer mais ser mãe, pode ir lá, pode tirar, pode matar. Faz uma cesariana, mata a criança. Não tem problema não. Nós temos visto os absurdos que têm acontecido no Brasil, no mundo. E a tentativa de implantar esse tipo de coisa no Brasil. Mas, Vladimir, isso já acontece. Acontece, mas é ilegal. E a nação não responde pelos crimes que as pessoas cometem. Mas quando deixa de ser ilegal e passa a ser legal, a nação toda responde. Até quem não concorda. O peso vem sobre a nação. Nós estamos no mundo. Quem é contra, quem se posicionou, não ficou calado, não foi omisso, mas deu a cara a tapa, não vai ter que prestar contas para Deus do sangue dessas crianças. Mas quem é a favor ou que se omitiu, vai ter que prestar contas. E como atalaia de Deus, eu estou avisando, eu estou falando, ouça quem quer. Faça o que você quiser com a informação que você está recebendo. Mas o que você fizer vai deixar de ser responsabilidade minha. Agora é sua. Aborto. Outro assunto. Virou um tabu. Podemos falar? Não podemos falar sobre homossexualidade? Podemos falar que é pecado? Voltamos na questão de Ezequiel. Não podemos, não. Devemos. Devemos. O pastor leu aqui a situação de Sodoma e Gomorra. Vocês sabem o porquê que Sodoma e Gomorra foi destruído. Romanos, capítulo 1, versículo 21 e 28. Um 21. Deixa eu ler por aqui que é mais seguro para mim. Romanos 1, 21 a 28. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos, estúpidos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. O conhecimento que eles tinham se tornou nulo, inútil. Obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem, homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ele está falando da idolatria. Por isso Deus, olha só, a consequência. Um abismo leva a outro abismo. Um pecado leva a outro pecado.
Por isso, Deus os entregou a tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, primeiro no versículo 24, por isso. Aí eles continuam. No 26, e é por causa disso, Deus os entregou a paixões infames. A gente vai insistindo no erro. Insiste no erro. E vai aumentando, e vai multiplicando a iniquidade. Chega uma hora que vai acontecer a pior coisa que pode acontecer a um ser humano. É ser abandonado por Deus. Ah, mas Deus não abandona ninguém. Então, peraí, deixa eu tirar, vou rasgar aqui essa página aqui da minha Bíblia. Deus os entregou. É isso que vocês querem? Vocês querem insistir no erro? Pois bem, pode ir lá. Sabe aquela pessoa que você está falando, não faz isso, eu vou fazer, não faz. Quer saber? Então vai, faz. Foi com o faraó. Ah, faraó, não vai deixar meu povo ir? Não. Insistiu, não vai deixar não? Então tá bom, não deixa mais não. Agora, Deus falando para ele, agora faraó, quer saber? Nem eu quero mais que você deixe. Eu vou tirar com mão poderosa agora. É assim, Deus faz isso. Porque Deus é justiça. Ele é amor, mas é também justiça. Ah, mas nós não podemos falar da justiça, do juízo de Deus. Não podemos. Vamos falar só de amor, né? Vamos falar só das flores, da beleza do canto dos pássaros, da diversidade da natureza. 26. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, da mesma maneira, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo, olha que palavrazinha leve, suave, que a palavra de Deus usa aqui, torpeza. Torpeza é algo repugnante. É repugnante aos olhos de Deus. Provoca o asco, ânsia de vômito. É algo nojento. É algo asqueroso. Homens com homens e recebendo em si mesmos a recebendo, né, em si mesmos a merecida punição do seu erro. É isso aí. A igreja não pode falar sobre isso? Ela deve. É para isso que nós estamos aqui. Se nós não falarmos das verdades de Deus, experiências no mundo da genética, a ciência tem que ter ética, porque senão... Na década de 90, o pastor Haroldo já falava de uma matéria que ele leu na revista sobre cientistas franceses que estavam criando um animal, meio homem, meio macaco. Pegava gene humano, gene macaco e criava um monstro ali. Para que isso? Ah, não, para a gente ter coração, ter rim, ter fígado, órgãos para doações, para transplante. Eles têm sempre um pretextozinho, bonitinho, para justificar os seus pecados, a sua iniquidade. A Bíblia fala sobre educação, ensina a criança no caminho que deve andar, ensina. É responsabilidade de quem? Fala da tua palavra ao deitar ou levantar no caminho. A Bíblia fala sobre educação. E aí existe um movimento, não é só no Brasil não, no mundo, sobre ideologia, doutrinação e ideologia de gênero nas escolas. Ah, mas isso não é problema meu, meus filhos já estão criados, já são adultos. E a visão de comunidade, do todo?
Ideologia de gênero. Aí vocês querem ver agora o Jesus falando? Vamos falar do amor de Jesus? Mateus 18. Mateus 18. Isso. De 1 a 7. Naquela hora, Jesus estava ali recebendo as pessoas, orando pelos enfermos e tal. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Aí Jesus foi e chamou uma criança. Chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornastes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, agora atenção, olha só. Jesus, cheio de amor, cheio de carinho, amor pelas crianças e justiça sobre os ímpios, diz assim: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Quem cuida, quem acolhe uma criança, independente de qual criança seja, está acolhendo e recebendo Jesus. Porém, qualquer que fizer tropeçar, fizer mal a uma dessas crianças, a um desses pequeninos aí, entenda como mal, violência emocional, psicológica, violência física, ensinamentos deturpados. Menininho, quem falou que você é menino? Você não sabe ainda, você pode ser uma menina e não sabe ainda. Está desvirtuando. Não, tia, tio, mas lá meu pai, minha mãe, a gente é da igreja, a gente é crente. E eles ensinam a gente: não, mas seus pais estão errados. Seus pais não sabem, não é isso não. Está desvirtuando, está fazendo a cabeça da criança. Aí o que Jesus fala a respeito dessas pessoas que fazem tropeçar? É uma covardia. É uma covardia. Pegar crianças que estão sendo alfabetizadas, que não sabem nem ler e escrever ainda, e doutrinar a cabeça delas, e ensinar a ela coisas pervertidas, torpezas. Aí Jesus diz assim: melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Olha, tem uma pedra de moinho, que é pesada, amarrada no pescoço, se você jogar no mar, é uma coisa terrível, não é? Mas Jesus, comparando com as consequências do que vai acontecer com aqueles que fazem tropeçar um desses pequeninos, algo terrível. Terrível. Não, mas eu não faço isso. Eu ensino o que é bom para os meus filhos, para os meus netos, para os meus sobrinhos. Eu sou até professor da escola dominical lá, eu participo do departamento infantil. Eu não concordo com isso, não. Eu sou contra isso. Mas na hora de votar, vota no partido e no político que defende isso. Contraditório. Coisa de maluco. E é maluco mesmo, porque vai sofrer as consequências. E eu não quero sofrer as consequências. E eu não quero que você sofra as consequências. Então coloca a mão na consciência. Deixa de ser cabeça dura. O que nós falamos aqui, falamos para o seu bem. Não falamos para o seu mal, não. Nós não vamos ganhar nada com a vitória de um, mas temos muito a perder com a vitória do outro. Então vota, vai lá, vota. Em quem é a favor desse tipo de coisa, mesmo que você não concorde.
Destrói toda essa geração que está vindo aí. Depois, meu Deus, eu não sei o que aconteceu com essa geração. Não sabe? Olha para trás e vai descobrir. A palavra de Deus está aqui. Eu não peguei nenhum livro de psicologia, de sociologia, eu não peguei nada de política, geopolítica, não trouxe recortes de jornal, de revista, nem vídeos da internet. Só a palavra. Agora, você faça o que você bem entender. Eu estou livre. Eu estou livre. Não terei que prestar contas a Deus do sangue dessas crianças que serão mortas em aborto, que serão doutrinadas. Liberação da droga. Descriminalização das drogas. Você quer que seu filho seja um usuário de droga? Não, meu filho não. Mas como que você apoia e defende a descriminalização das drogas? Sabe o que vai acontecer? Quando aquele professor, muito descolado, muito bacana, muito gente boa, começar a oferecer maconha, que aí descriminalizou, deixou de ser crime. Agora não é mais crime, né? Vamos supor. Está amarrado e repreendido em nome de Jesus. Mas vamos supor que aconteça isso. E aquele professor muito bacana oferecer maconha para os nossos filhos, para os nossos netos. Você vai reclamar onde? Vai reclamar com quem? Com a diretora da escola? Com o professor? Não quero que você dê. Mas por que eu não quero? Não é crime? Deixou de ser crime. Aí você vai na escola por alguma razão, o pátio virou área de livre consumo de maconha e de droga. Que coisa terrível. É isso que você quer para a sociedade? Defesa das mulheres e das esposas. A Bíblia até fala sobre isso. A Bíblia fala. Os músicos já estão aqui há meia hora tocando, me avisando, teu tempo acabou. Mas eu tenho que falar, desculpa, eu tenho que falar porque senão Deus falou, você não falou. Efésios 5:25. Defesa das mulheres. A palavra de Deus fala sobre. Protege as mulheres. Protege. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Sabe qual é a responsabilidade do marido? Quando fala aqui de lavar a sua esposa com a água, a lavagem de água pela palavra, ele está falando que a responsabilidade de ensinar a palavra para a mulher é do marido. É do marido. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. A Bíblia fala da defesa das mulheres. E sabe quem escreveu isso? O apóstolo Paulo, que é acusado dia e noite de ser um machista. Quem dera, né, irmãs? Todos os machistas fossem como o apóstolo Paulo. E Pedro também falou, olha irmãos, não tratam suas esposas com amargura. Não precisa botar 1 Pedro 3:7. Não trate suas esposas com amargura, mas com respeito como o vaso mais frágil. Para que não se interrompam as suas orações. Isso, filho. Continua maltratando a tua esposa. E aí quando você for orar, Deus não vai ouvir a tua oração. E aí você vai ficar perguntando, por que Deus? Deus não ouve a minha oração. O problema é da igreja.
O problema não é a igreja, o problema é seu. E Deus não vai ouvir a tua oração. É simples assim. Leiam a Bíblia. Não fica pegando versículozinho isolado aí da internet, de rede social. Ai, que bonitinho, vou compartilhar. Mas qual é o contexto? O que Deus está falando ali? Tem que estudar, tem que ler. Porque senão vão ficar só compartilhando bobagens. Aquilo que não é pão, aquilo que não alimenta, que não purifica, que não sustenta, que não sacia. Não sacia a sede. Amém? Sonda-me. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Sim, Deus. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti, e então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como Ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Que assim seja, Senhor. Sonda-nos, transforma-nos,
conforme a tua vontade, assim como o barro na mão do olheiro, sejamos nós nas tuas mãos, Senhor. Sejamos vasos úteis para a honra e glória do teu santo nome. Muito obrigado, Pai, pela paciência dos irmãos. Leva-nos em segurança aos nossos lares, que logo mais à noite possamos estar de volta às 18 horas. E que o Senhor possa ser também com o pastor Emilson à noite, ungindo seus lábios e colocando a tua palavra na boca do teu servo. Muito obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.